Salve, boa noite. Boa noite a Opa, todos. boa noite a Cledir, todos. boa noite, Glauber. Boa noite, Carlos. Boa noite, Cledir. Estou aqui testando as ferramentinhas, maneirinho. Dá uma facilidade, né? Quando a vida tem tecnologia, é só clicar 2 botões. Acho que é um pouco em busca dessa facilidade da vida aí que... Não, aí como é que tá a situação? Fica frio, vamos fazer um bate... É um bate-papo. Opa! Rolou um vídeo. Opa. E um pouco dos motivos, né? Do Água Pra Que Te Quero, conversando com as águas, porque a gente ama morar nesse planeta abundante que nunca falta água, né? A base de onde a gente começa com esse programa é realizar uma série de atividades onde a gente reconhece que temos água, só que ela está poluída, privatizada, muitas vezes inacessível, né? Explorada e com certeza violada, né? Então, a água não sei nem como definir, assim, se é um ser, se é uma coisa, ou o que é um elemento, né? Várias as formas que a gente... Mas eu, pessoalmente, não sei escolher uma. Mas acredito que encaná-la, entubá-la, tornar o processo de limpeza uma constante assim, né? Vai na contramão do que a gente pode observar no planeta Terra. Um planeta, né, de múltiplos sistemas, todos conectados entre si, e com muita interação, muita intensidade, mas muita fluidez, né? Um processo onde sobe e esquenta de um lado, esfria do outro. Vamos dizer assim, que são processos onde eu gosto de enxergar a vida fica mais mágica, né? Ao contrário do um pouco do conhecimento que a gente tem recebido, né, nos últimos anos, a vida ainda pode ser mágica, né? E aí, nessa magia aí, a gente agradece. Vou pegar a colinha aqui. Agradece a galera da Agenda das Águas, que fez os estímulos iniciais desse processo. E aí tem o Ergogestor, Profágua, DEI, Unesp, muita... Fórum Nacional de Comitê de Bacia, Fórum Nacional. Observatório de Governança das Águas, não podemos esquecer também. Um monte de gente. O Gender and Water Alliance, da professora Eudis, participou já aqui com a gente, falei com ela hoje, então coisa nova deve rolar. Coletivo Japã, sábado, a gente, lá na Capoava, o Moisés resgatou 6 filhotinhos de gambá, que uma mãe foi assassinada, do bichinho, do animal, foi assassinada por um cachorro, né? Ele estava 3 dias cuidando dos bichinhos, e era uma pessoa que gostava de caçar, e aí agora já está cuidando de bichinhos no conta-gota. E a gente fez uma entrega lá na Associação Mata Ciliar, justo num dia que teve visita também aberta, então a gente pôde andar acompanhado pelo recinto. São 1.500 animais silvestres, e é aquela ONG que está sofrendo com a pressão de expansão do aeroporto. E eles trabalham com animais de recuperação, mas todo o projeto né, como o nome diz, na mata ciliar, né? Então é um processo bem legal ver aí quando questões sociais se mesclam muito forte aí com os direitos dos animais de viverem nessa região, né? Por mais que a grande metrópole de São Paulo esteja crescendo e consumindo tudo à sua volta, né? É muito importante estabelecer limites, né, para que a gente não venha a viver o que está sendo previsto, que é eventos climáticos extremos, muita dificuldade socioambiental, inclusive para os mais vulneráveis, né? Big organizações que não têm cérebro, não têm coração, não participam da magia da vida, só explora. Então é um processo que é legal contar com esse tanto de parceiros que a gente tem, né?
Para terminar aqui tem a Porto Rural, a rede Harmony with Nature, das Nações Unidas, Green Host, que dá servidores para a gente, Alcaraz e Bigato, escritório de advocacia que protege quando a gente está precisando. Importante ter o amparo jurídico. E o principal, assim, agradecimento, acho que para a ProAzul, Cledir, que motivou aí a conversa, deu o start desse quarto conversando, e o Glauber, vem representando a Rio Pardo Vivo, e, pô, uma ONG muito massa, muito, pelo que eu vi online, né, espero que a gente possa conhecer um pouco aí, mais sobre o trabalho específico, né, que vem sendo feito. O tema hoje ele gira em torno dos planos de bacia hidrográfica, na recuperação e preservação das águas e florestas, e como os planos de bacia hidrográfica pode abrir caminhos para a gente pode respeitar os direitos da natureza. Tanto os direitos da natureza que a gente poderia chamar de direitos das águas, quanto os direitos da natureza, assim, quando a gente pensar ela de fauna, flora, e tudo o que às vezes a gente ainda nem descobriu. A reflexão é essa, né? Água para que a gente quer, por que a gente está vivendo e trabalhando e lutando por tudo isso que a gente tem feito nos últimos tempos. Agora, eu acredito que já introduzidos, vou passar a palavra para o Glauber, que é o vice-presidente da ONG Rio Pardo Vivo. Né? E, Glauber, é você aí. Vamos lá. Bacana, Carlos. Uma honra, viu, Clegir, também, de estar conversando com vocês, batendo. Opa! Muito se fala de água, né? Muito se fala questão da falta de água, mas pouco se fala na questão da contaminação da água, né? Na verdade, a gente tem uma impressão, né, que os humanos, a impressão que dá, não vivem na Terra, né? Porque você tem um elemento no qual nós somos constituídos, né, que dependemos de água limpa, né, a gente, né, para sobreviver. Isso é uma questão de sobrevivência. Um elemento tão importante sendo desrespeitado, que nem você comentou, né? A questão da privatização da água, né? É um ponto que tem que ser discutido, né? Trazer essa discussão para as pessoas. Não existe um certo e errado, mas existe aquilo que a gente já conhece a respeito de privatização de tudo, né? Existe uma mão invisível. O capitalismo em si, a mão invisível, ela empurra favorecendo aquilo que favoreça a corporação. E quando você tem um bem público, né, de uso comum, né, de extrema importância, muito mais que qualquer outro tipo de elemento aqui na Terra, o assunto água, né, ele tem que ser tratado com extremo respeito, né? Ou seja, uma ação que se faça para a água, qualquer coisa que seja, tem que ser muito bem pensado pela ciência, né, pela política, né, pela sociedade em si, né? É um tema que ele deve ser abordado nas escolas e como um dos pivôs ali principais para a questão de sobrevivência. A ONG Rio Pardo Vivo, ela começou em 2002, né? Alguns amigos, né, se reuniram, tal, estava junto, né, por uma questão de preservar o rio, até o próprio nome, né, Rio Pardo Vivo, né, sempre foi um rio muito bonito, um rio que nasce em Pardinho e anda todo esse pedaço aqui, né, da subbacia do Rio Pardo, desemboca aqui em Salto Grande, né, sempre preservado, né. Claro que a pecuária, né, a agricultura, tem alguns pedaços ali navegando pelo Rio Pardo que você não vai achar APP, né, em alguns pedaços, mas na maioria é um rio bem preservado, as margens são bem preservadas do Rio Pardo. Eu ouso a dizer que é um dos
mais preservados do estado de São Paulo, inclusive. Eu não vou dizer o mais, mas ele está ali, entendeu? E a gente bateu muito de frente, né, com relação ali em 2012, por aí, quando a gente teve a notícia das PCHs, né, que iriam se instalar no Rio Pardo, né, e a gente realmente ali criou-se um espírito na cidade, na região, principalmente em Santa Cruz, com várias pessoas de vários lugares, né, de várias profissões, né, pessoas, comerciantes, né, empresários, e aí vai, estudantes, todos interessados em saber, né, o que é essas PCHs, né, é uma hidrelétrica, o que é uma PCH, né, e ninguém sabia. Então, se vendia uma história que uma PCH é uma pequena barragem a fio, né, onde não vai ter os impactos, né, que foram apresentados no EIA, né, no RIMA, no caso, né, no Estudo de Impacto Ambiental, pela empresa, não condiz com a verdade, né? Isso foi em 2012, né? Então, existe um impacto severo, né? É uma matriz ultrapassada, né? Em 2012, 2011, ali, esse meado, já era ultrapassado, já era um famoso elefante branco, né? E hoje, em 2022, é muito mais ainda, né? Então, hoje a gente tem a possibilidade de mudar a matriz, né? A gente estava comentando antes no nosso bate-bola a questão da energia fotovoltaica, né? Ela está com muita força, está tendo incentivos, não digo do governo, mas incentivos às pessoas de banco, de taxas melhores para financiamento, né? Você já consegue conversar com uma ou duas pessoas, um grupo de 5 pessoas, uma já tem, outras estão pensando em adquirir, mas ainda é muito pobre, né, a ação, essa política pública, né, do acesso a esse tipo de tecnologia. Isso tem que ser mais acessível às pessoas, né? Então, você pega um projeto desse, ele é caro ainda hoje para uma casa simples, né, de uma família simples, né? Então, ainda mas é uma tecnologia que está em ascensão e ela provavelmente ela vai, se houver políticas públicas, ela vai tomar frente e vai substituir essa matriz. Que é importante a gente falar que a ONG não é contra a matriz, não é contra a energia, de geração de energia. Sem energia, a gente não consegue industrializar, não consegue fazer nada. A gente depende de energia, né? Isso é fato, né? Não tem como. Só que não é inventariando todas as quedas dos rios aí, né? Vocês não sei se conhecem o Rio Pardo, mas tem alguns lugares ali que tem uma queda com uma possibilidade pequena de geração de energia. Não é um rio que tem um perfil para ser feito uma hidrelétrica, uma PCH. Tem algumas quedas e todas elas estão inventariadas, né? E é uma realidade que se encontra Brasil afora, né? Não pode ter uma quedinha que ali provavelmente vai ter dinheiro já para construir uma PCH, uma barragem, alguma coisa relacionada a isso. E sendo que existe alternativa mais inteligente, né? Então, a ONG, ela vem desde 2002, então a gente tem alguns números expressivos, a gente tem uns projetos, né, de soltura de peixe, né? Tem alguns números interessantes, né? 2.700.000 peixes a gente conseguiu soltar no rio, né? São peixes juvenis ali, onde tem uma possibilidade de vida um pouco maior, né? Então, a meta é ali aproximadamente 200.000 por ano. Vamos trabalhar em cima dessa meta. A gente já vem tentando seguir essa linha, né? Que é alguma coisa importante de salientar, porque não foi construído escadas, né? Então o rio ele depende da soltura de peixe para ter saúde. Se a gente não soltar peixe, vai ser difícil subir, né, esses peixes, que já existe uma barragem ali, não foi contemplada nenhuma travessia de peixe, uma escada, um elevador, que seja, que já é algo bizarro, vamos dizer assim, né, que vai contra, né, os princípios da engenharia, né, de Deus, né, que é a engenharia da criação, né, que já foi tudo pensado, né, mas é algo que não foi contemplado, então a gente tem que fazer o papel aí, tem que soltar e tem que ir sempre mantendo essa soltura para eles subirem
né, e procurarem águas melhores para procriar. Vamos lá. Então, a gente tem esses projetos de soltura, tem também a questão de trabalhar junto com as propriedades, né, rurais no plantio, engrossamento de APP, né, plantio de reserva. A gente tem algumas marcas ali, né? Até agora a gente conseguiu fazer o plantio de 700 mil árvores, né, nativas, né, em parceria com esses Nossa, que legal. agricultores e etc. e tal. Então, a gente tem assim essa disponibilidade, né? Claro que ninguém planta, não vou dizer ninguém, mas a maioria que faz o uso, alguns por parte de consciência, 100%, outros porque foram autuados, mas isso não vem ao caso, né? Importante que a marca de 700 mil, ela realmente já foi atingida, e a gente tem metas anuais de 30 mil aproximadamente, ali um pouco mais, um pouco menos, para trabalhar em cima disso, né? Pensando na questão também urbana, né, da arborização urbana, que é importante quanto, né? A gente também tem um projeto de levar a árvore para a pessoa. Então, a pessoa ela tem uma casa, um terreno, ela quer uma árvore, ela vai ter uma árvore. Ela vai ter uma árvore sem custo nenhum, né? É uma parceria, né, público-privada que a gente tem aqui na cidade, que a pessoa quiser uma árvore, ela vai ter uma árvore na frente da casa dela, cercadinha, plantadinha, tudo belezinha, né? Existe um telefone, existe um e-mail no site da ONG, a pessoa faz o cadastro ali e essa árvore vai ser plantada, né, nos padrões de urbanização, árvore de acordo com a urbanização, não é aquela bagunça que muitas cidades têm. Aqui em Santa Cruz já teve essa bagunça também, né? Teve um caso de décadas atrás, aí um prefeito que de muito tempo ganhou não sei quantas mil espécies de mongubo e plantou na cidade inteira, só de mongubo, né? Aquele falso cacau, encheu a cidade disso, né? Então isso não é uma arborização. Lógico que as árvores estão ali, Monocultura, né? Estão ali as árvores e tal. Há quem critique, há quem elogie, mas não é assim que funciona um projeto de você transformar a cidade em uma cidade arborizada. Tem a mistura, tem a miscigenação de espécies menores embaixo de fiação, espécies maiores, né, gigantes fora de fiação. Tem a questão do gosto da pessoa, né, de ter uma árvore e cuidar dela realmente, né? E está funcionando bem, né? A gente vê em Santa Cruz uma cidade bem arborizada. Eu tive o privilégio, né, de estudar fora e de conhecer pessoas fora, inclusive fora do país, e eu tive um privilégio uma vez de encontrar uma pessoa, né, numa rodoviária, e a pessoa falou assim, conversando com ela, me identifiquei que eu era de Santa Cruz, a pessoa falou, né, falou, olha, é uma das cidades mais arborizadas que eu já tive conhecimento, que eu já passei por Santa Cruz, eu achei uma cidade muito arborizada. E isso fez crescer um orgulho, né, de você pertencer a uma cidade que é reconhecida pela arborização. Não é algo bobo de se pensar, porque assim, legal, uma cidade arborizada é uma cidade feliz, é uma cidade harmônica, né? Uma cidade que, fora a questão da ciência, que tem a questão da troca, né? Mas não tem nada a ver, tem a questão da cidade ficar mais bonita, uma cidade com as pessoas, elas vão ficar mais felizes com uma cidade arborizada. Sem a questão da ciência, pensando só nas pessoas. É uma cidade, né? Arborizada, é uma cidade feliz. E pássaro, né? Exato. Hoje eu fiz uma reunião de manhã com uma turma que é de São Paulo, né? E aqui muitos pássaros, muito barulho. Pois e lá ouvi o comentário, aqui é só pomba, né? Dificilmente, olha, eu mando um áudio pelo WhatsApp, né? Costumo usar o WhatsApp muito mais que ligação. Eu mando o áudio e depois eu tenho costume de ouvir o áudio. É coisa de maluco, né? Mas eu tenho o costume de ouvir o áudio que eu mando. E todo áudio tem um passarinho cantando, né? Cara, tem muito canarinho aqui, sabe? Então, se você tenha... isso realmente traz felicidade, né? E fora isso da questão das árvores, a gente também tem a questão do óleo amigo, né? Que a gente entende também que um dos pontos severos de contaminação da água é a questão do óleo da fritura, né? A pessoa fritou aquele alimento, né, e jogou na pia, né? Então, isso você traz uma contaminação de milhões de litros de água, né? A possibilidade de tratamento ela acaba ficando cada vez pior, né? Porque a água, os ciclos, embora
estão acabando mesmo, né? A questão tá ficando cada vez mais escasso a água porque você não está fazendo água. É aquilo que a gente estava falando agora de pouco. Então, o objetivo da ONG, e acredito que o meu objetivo como pessoa, né, e profissional, é trabalhar para fazer água. A gente, independente de política aí que seja, a gente tem que trabalhar para fazer água e conscientizar as pessoas, tentar levar essa informação para o máximo número possível de pessoas para respeitar a água e fazer um bom uso da água, né? É claro, né, que foge muito a questão do uso, ou pensar no uso residencial para o uso industrial e para o uso da agricultura, né, Golias contra, né, uma criança, realmente, né? Porque a agricultura ela é grande responsável por um consumo de água ali. E assim, é preocupante, é um ponto que a gente deve pensar e conversar a respeito, né? Agricultura, mas é agricultura para quem? Para alimentar uma nação, alimentar esse grão, ele vai ficar no país, ele vai alimentar pessoas, ou é um grão utilizado apenas para a questão econômica, né? Acho que se deve se pensar a respeito disso aí, entendeu? É um assunto que não é só instalar um pivô e dizer que a agricultura, ela é realmente, a gente não pode negar. Não, a medida de sucesso, né? Quanto pivô central estamos pondo, significa desenvolvimento. Exato. A gente não pode negar que a agricultura segura a economia do país, né? Isso é fato. Ela segurou, principalmente na pandemia, e vem segurando a onda, né? Mas eu acho que é o momento de se pensar também, né? A gente não deve simplesmente aceitar aquilo porque é aquilo, sem pensar e conversar a respeito de opiniões diferentes, né? Então, falar a respeito, né, da agricultura, de falar da questão da indústria, do uso residencial, né, entendendo a importância da água para a agricultura, para a indústria, para a residência, pensar que pessoas, né, infelizmente, pessoas com baixa renda, os mais carentes, com toda essa mudança climática, com a falta de água, né, infelizmente, são os que vão sofrer mais com isso, né? Então, a questão social ela está extremamente atrelada à questão técnica da água em si, entendeu? Então, acho que não tem como separar uma coisa da outra. Então, a gente deve trazer esse tipo de discussão. A ONG Rio Pardo Vivo, ela também não tem sede, é uma ONG que ela vive entre os membros, né, da ONG, ela está muito forte na internet, está muito forte nos resultados, né? Então, não é uma ONG que trabalha em cima de, como posso dizer um termo, de confete. Não é uma ONG de confetes, é uma ONG de ações reais e ações mensuráveis. Acho que esse é um ponto, né? O que a gente se propôs a fazer, a gente fez e é possível. Vai na rua e veja, né? Vai na rua e vê como é que está a cidade, essas PCHs que a gente conseguiu segurar algumas, né? E não há um resultado final. O resultado final ainda está muito longe, né? Ainda enquanto se pensar aqui como o ser humano como parte de um sistema, não líder de um sistema, né, onde tem mais direitos do que um animal, isso não existe, né? Eu não tenho mais direito do que uma vaca. Eu não tenho mais direito nesse planeta. Ultimamente os animais, a fauna, a flora, a natureza em geral, nem tem o direito. Exato. O processo ainda é de construção de reconhecimento. Pegar o caso mais emblemático dos últimos anos foi o caso de Mariana, o crime ambiental de Mariana e de Brumadinho, que ainda é chamado de desastre, né? Não, aquilo foi um crime ambiental. Crime, né? Com certeza. Crime ambiental. Então é isso, né? A ONG ela vem trabalhando com isso, demandas mais surgirão, né? A batalha ela é árdua, né? Para levar isso tudo, para fazer esse tanto de ações, e coisas que a gente ainda tem que batalhar demais, entendeu? E a educação ambiental também é um pivô, né? A gente não deve jamais esquecer de educação ambiental, né? Esquecer e falar em todas as esferas. Muita gente fala,
cavalo velho não pega marcha, né? Que a educação para pessoas mais velhas é besteira trabalhar a questão ambiental. Nada. É algo errado, né? Porque a educação ambiental, eu tenho 40 anos e na infância, né? Hoje eu tenho muito mais consciência ambiental do que quando eu tinha 10 anos de idade, né? 12, 18, que seja, entendeu? Então, a gente percebe, né, pessoas mudando comportamento por bem ou por mal, né? A gente pega uma cidade igual o Bauru, né? Que passou por muita dificuldade, passa dificuldades ainda com relação à falta de água. Foi aí na região que teve aqueles temporais grandão de muito vento com poeira. Taquarituba também teve ali, furacão em Taquarituba, né? Então, assim, bizarro. Quando você passa por uma situação, você passa por um racionamento de água, né? E você tem que escolher tomar um banho um dia sim, um dia não, né? Para você beber essa água. Não tem educação melhor que ambiental para essa, mas aí é uma educação na marra, né? Porque você está sofrendo com isso. Mas repito de novo, não tem necessidade de uma pessoa sofrer. É possível ser feito uma ação onde todos consigam usufruir desse bem, viver em harmonia, só que é algo que tem que ser tratado para o diálogo. A gente tem que discutir, falar e colocar o dedo na ferida, senão não tem solução. E trabalha muito com a questão de parcerias, agregar as pessoas, né? Não só as instituições. E vocês são um bom exemplo disso na nossa região, né? Que, como você compartilhou, vocês têm atingido bons resultados e não através de ações mais ostensivas, né? Mais fiscalizatórias, mas através de resolução de problema, né? A arborização urbana é um problema para as cidades. E vocês acabam auxiliando os municípios, né? A prefeitura a fazer isso. E mesmo essas ações, elas contribuem diretamente para o atingimento das metas do plano de bacia, como a coleta de óleo que vocês fazem. Bom, algumas metas, algumas ações do plano de bacia estabelecem ali diretrizes para melhoria da eficiência das estações de tratamento de esgoto. Você já está trabalhando essa eficiência porque você está evitando um nível de contaminação extremamente alto pelo óleo na encanação. Então esse óleo não vai chegar na estação de tratamento de esgoto, que vai comprometer todo o seu funcionamento, e posteriormente não vai chegar também aos corpos hídricos após o tratamento das ETs, né? Isso quanto o município tem ET, que tem alguns municípios da nossa região que tem esse problema, né? E essa questão de falta d'água na região já está bem latente para abastecimento público, né? Vocês comentaram de Bauru, o Diego mora em Itu, que é um ponto bem crítico, uma região bem crítica. Inclusive o sistema aí já está colapsando novamente, pelo que eu vi nas notícias, aí na grande região. Compraram canos novos. Colocaram nas avenidas centrais, assim, nas praças, ano eleitoral, né? E agora... recuperar a bacia não faz, tem uma tentativa de assalto, 15 mil reais cada tubo. Então, só gera custos, só gera problema. Então a gente ainda tem uma mentalidade de querer resolver os problemas atuais com a mesma mentalidade que gerou eles, né? Então, essas parcerias que vocês fazem, esses plantios que estão sendo executados com os produtores rurais, os pequenos produtores rurais, é extremamente importante para a execução do plano de bacia. E vocês fazem parte também do comitê de bacia, né? Assim como a ONG Pro Azul. E é interessante levar essas parcerias para os eixos institucionais para buscar esse diálogo mesmo, nessas parcerias para a execução. E tendo também algumas diretrizes a mais, uma sustentabilidade mais plena, através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que a gente atinge eles, nós contribuímos positivamente para vários deles, só nesse bate-papo que nós tivemos, né, com os exemplos que você deu. Mas o mais importante, como você pontuou em muitos momentos, Glauber, é essa preocupação com o ser humano, essa preocupação com a natureza, porque antes da gente conversar sobre água, a água é primordial para tudo, para as relações humanas, para as atividades econômicas, para o alimento, para a energia, mas a gente tem que pensar nas necessidades das pessoas, e hoje a gente tem muita gente passando fome, com dificuldade de conseguir emprego, de gerar renda. Então, como essas ações também podem proporcionar impactos positivos nesse sentido, porque vocês estão realizando plantio.
a maior parte dos plantios, do trabalho do plantio, é executado de maneira voluntária, mas gera emprego para quem produziu a muda, gera emprego para quem produziu os insumos para a muda, gera emprego para quem está dirigindo os tratores, vai gerar emprego e a permanência do produtor rural lá na sua propriedade, para ele garantir ali um pouco mais de água na sua propriedade e ali na sua pequena região, junto com a articulação de recuperação vegetal com outros agricultores, incentivando aí uma agroecologia, uma agricultura orgânica, que ela é menos agressiva e ela é mais regenerativa e também permite que as pessoas do campo permaneçam no campo, não vindo para a cidade, para pressionar ainda mais as cidades que já estão colapsando. E a gente tem exemplos dessa escassez hídrica já para abastecimento público em Ourinhos, que o ano passado quase faltou água, por conta de conflito com a PCH, porque fala que a fio d'água, mas eles retêm um pouco da água para geração de energia e liberam em alguns momentos do dia. Nos momentos do dia que a PCH está retendo essa água, falta água na captação superficial da prefeitura. Então já tem um conflito instalado. Aqui no município de Assis também já tem um conflito identificado. Em 2019, 2020, teve que ser acionado um reservatório, uma barragem a montante da estação de captação da Sabesp, porque a barragem de captação já estava quase seca, então precisou desse aporte de uma barragem que, por sorte, temos uma barragem a montante que está dentro de uma unidade de conservação. Então a necessidade aí de conservarmos, preservarmos e recuperarmos a nossa vegetação e aproveitando o mote do Dia da Árvore, né, que inclusive essa semana está tendo bastante ação, e também a chegada da primavera, né, que é um período bem legal assim, para ver os animais em atividade, para ver a maior parte das nossas plantas também florindo. Então é importante essa visão também dos direitos da natureza, dos direitos humanos, e a gente romper um pouco dessa tecnicidade, né, isso eu achei bem interessante nos momentos finais da sua fala, a gente parar de ser tão técnico, né, conversar mais assim, de maneira mais direta com a população, com termos mais acessíveis. Exato, é isso aí. A gente não pode resolver um problema com outro problema, né? A gente tem que resolver um problema com uma solução, né? Que você comentou, e eu também falei do agricultor, né? É o cara que depende do completo equilíbrio com a natureza, né? Porque ele depende, não tem como ele colocar pivô em toda, né, a planta. Ele depende de chuva. A precipitação é fundamental para o agricultor. Então, ele depende do equilíbrio. Então, o entendimento disso, alguns, né, está tendo esse movimento da agricultura ser um defensor da natureza, né, mas falta ainda elementos mais tangíveis, né, tem que ser feito mais ações, né, com relação também à questão da responsabilidade também, né, não é só torcer para o toureiro, né? Realmente tem que ser feito ações concretas, né, da responsabilidade. Né? Que inclusive na agricultura atualmente os riscos climáticos e a alteração dos regimes pluviais não estão contabilizados nos seguros. E os seguros vão começar a contabilizar isso, aí vai atingir forte mesmo o pessoal. Principalmente os médios agricultores, que na nossa região já são latifundiários, né? Porque as propriedades aqui são de menor escala. Mas já está sendo contabilizado isso para as grandes empresas, né? Para os grandes conglomerados. E na hora que começar a chegar aí para os médios, a gente vai ver bastante mudança aqui na região nesse sentido. Porque eles vão ter que adotar práticas mais sustentáveis, coloco entre aspas, porque são sustentáveis para o mercado financeiro, né? Mas já é um passo para a gente poder também ali dar um suporte e tentar essa facilitação da conversão para um sistema mais regenerativo de fato, né? E essa pergunta aqui, ó, do professor Eudiz. A Lei de Recursos Hídricos tem como diretriz a gestão integrada ambiental, com a gestão hídrica, artigo 3º. Como o plano de bacia assegura esse caminho? Ou se tem assegurado, se será assegurado? Porque eu tô vendo aqui, por exemplo, né, 3 opiniões de 3 pessoas, mas também 3 caminhos de associações, né, de formas de pessoas juntas pela Constituição se organizam e vão construir sua vida. Uma dessas formas de que juntos organizamos as vidas são os comitês de bacia hidrográfica, todo o seu sistema dito participativo, e aí vem essa ideia a pergunta da professora Ediz, né?
como é que faz a gestão integrada ambiental? Ela só acontece só em nível de organismos públicos ou ela acontece também... O Glauber já falou bastante, né, de se a ONG caminha atrás de resultados, ela pode ter colheitas muito positivas. Então, às vezes, não é uma questão só de poder público, né? As ONGs também podem assumir isso. E fica a reflexão para Caminho das Águas. Mas como o plano de bacia tem assegurado esse caminho aí dessa integração? Bom, eu vou puxar essa pergunta. Atualmente eu sou vice-presidente do Comitê do Médio Paranapanema e eu vou falar da realidade do Médio Paranapanema, né, que a gente está mais inserida. Está havendo uma integração interessante entre a gestão de recursos hídricos, né, os objetivos dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos que estabelece as diretrizes do Plano de Bacia e as demais áreas ambientais, vamos chamar assim, né, vamos pegar o ambiente como um todo. Está sendo discutido, já foi abordado em algumas instâncias, algumas reuniões, uma necessidade de conversar mais com as políticas públicas de uso e ocupação territorial, né, dos terrenos, do uso e ocupação do solo, que isso vai entrar também a questão do uso do solo para práticas agrícolas, agro-silvopastoris. O Comitê de Bacia do Médio Paranapanema, ele tem um olhar muito... E os comitês afluentes do Paranapanema tem um olhar muito especial para a questão de resíduos, porque impacta bastante, né, a gestão de resíduos, e costuma financiar e apoiar as iniciativas para a gestão de resíduos, seja via cooperativa, seja via soluções do Serviço Público Municipal, Departamento de Meio Ambiente, Departamento de Serviços, mais os departamentos de limpeza pública. E agora está sendo discutido também, trazido para a mesa, a questão das mudanças climáticas, para ver qual que vai ser os impactos das mudanças climáticas, quais são na realidade. No comitê, na sala de situação do Rio Paranapanema, toda a reunião da sala de situação é comentada a questão climática, né? Dado um panorama da questão climática. Então isso está sendo trazido bem forte para a gestão de recursos hídricos, que impacta diretamente, né, na quantidade de água, e os demais eixos do saneamento, né, não só a questão do abastecimento público e lançamento de efluentes, que também as outorgas de lançamento de efluentes são organizadas ali, acompanhadas, monitoradas pelo plano de bacia, né, e no estado de São Paulo, ali via CETESB e DAE. E a questão da drenagem também é bem trabalhada, né, inclusive nas últimas liberações de recurso, foram contempladas aí a finalização da elaboração dos planos de drenagem de alguns municípios que não tem na região. Então, ao menos aqui, o Médio Paranapanema, os afluentes do Rio Paranapanema e o próprio Comitê Federal do Paranapanema tem um olhar assim bem amplo na questão da gestão de recursos hídricos, abraçando bastante, dialogando bastante com as demais temáticas ambientais. Tá sem áudio, Diego. Tá sem áudio, Diego. Valeu. Eu imagino que o Cledir deu um posicionamento positivo. Sim, os planos de bacias têm assegurado esse caminho. Como é que vocês estão pensando isso, Glauber? Bom, sim. Está vendo esse diálogo, assim, sim, trabalho? Sim. O Cledir comentou algo que é bem interessante, né? A questão do saneamento, ele são vários braços, né? Do saneamento. Um dos que as pessoas estão comentando mais hoje é a questão do resíduo que você comentou, que é bem interessante, né? A gente falar sobre o resíduo, porque está tendo tanto da questão da limpeza pública quanto da destinação do resíduo gerado resíduo urbano, resíduo sólido urbano, né? A questão da privatização mesmo. Hoje os destinos na nossa região, né, eles são os destinos os adequados são privatizados. Ponto, né? Se você quer destinar um resíduo você quer destinar um resíduo para um aterro sanitário né, certo, você tem aterro em Piratininga, você tem em Quatá, você vai ter outro aonde aqui na região, fora esses dois aterros? Ali entre Marília
Marília tem ali, e rumores, né, em Piraju, não rumores, né, é algo mais, é concreto, mas ainda não liberado, né, também privado, né, e é uma situação que assim, mas como que surgiu isso? Porque no passado, há alguns anos atrás, né, o aterro em vala era a tecnologia de saneamento que era utilizado, né? Eu aprendi na faculdade a dimensionar aterro em vala, né? Então, hoje o aterro em vala é liberado ali pela CETESB, cidades abaixo de 20 mil habitantes e tal. Mas uma coisa interessante a gente falar de aterro em vala é a questão da contaminação mesmo, da contaminação do lençol, da terra, por parte de aterro em vala, né? Eu não vou falar nome de municípios, mas eu tenho conhecimento disso, né? A gente tem municípios aí que aterros encerrados em vala que teve contaminação severa por hidrocarboneto, né? É uma contaminação que essa pluma de contaminação não tem muito o que fazer, é só esperar ela se estabilizar em 30, sei lá, 20 anos e monitorar, né, em uma cidade, né? O hidrocarboneto, né, oriundo não só de posto de combustível, que posto de combustível ele acaba tendo hoje um licenciamento e um cadre para destinar para um aterro classe 1, mas trocas de óleo e aí vai, né? Lava-jatos. Então você tem muito hidrocarboneto indo, né, no resíduo sólido urbano. Fugindo um pouco do assunto, mas totalmente dentro, né, da questão do saneamento, que é a questão do resíduo. Então você tem esse diálogo hoje, essas situações da taxa de lixo, né? As pessoas estão falando na questão de plano de resíduo, da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2012, a 12.305, se comenta hoje devido à taxa de lixo, porque começaram a taxar as pessoas, né? E as pessoas querem entender o porquê, né? Mas é isso. Aqui vai junto com a conta de água, né? Aqui vai junto com a conta de água, essa taxa, Aqui né? em Itu começou dias atrás, 15 dias atrás. Então, toda cidade vai ter, no plano municipal, tem que contemplar a taxa de lixo, porque o destino do lixo, hoje ele passa para o setor privado, né? Não sei de movimento do Estado ou de municípios para ter aterro sanitário público, né? Que eu tenho conhecimento, só a questão do privado. Não estou dizendo que também é certo ou errado, né? Pelo menos o privado ali vai funcionar esse aterro, né? Não vai ter que assim, a questão da contaminação de um lixão, um aterro sanitário pode virar um lixão, né? Você pode ter uma política pública maravilhosa, o município ele contemplar ali um aterro sanitário, fazer um aterro sanitário. Se você não tiver gestão nesse aterro, ele vira lixão, né? Então, fora a questão do aterro em vala, né? Então, é um assunto que é interessante a gente abordar, e isso vem outros elementos, que nem a reciclagem, né, de cooperativas, ONGs, né, da questão de valorização da reciclagem, né, a reciclagem ter valor, né, você conseguir vender isso para um destino final, né, ter valor, o catador ter dignidade, né, no trabalho, com a questão dos direitos, ter acesso à previdência, né, tirar férias, né, essas coisas básicas de um trabalhador, né? Então, quando a gente fala em cooperativa, de ONG, né, associação de catadores, é importante, é um espaço bacana a gente comentar sobre isso. A questão de trazer dignidade também ao trabalho dessas pessoas, né? Isso é responsabilidade social, não é só a questão da pessoa fazendo a catação, fazendo a separação, mas esse trabalhador, ele está fazendo um bem para o meio ambiente, sim, claro, mas e ele? Como é que ele está sendo tratado? Como é que está a vida desse catador, entendeu? A que ponto ele está disposto, né, ou está vulnerável ali, entendeu? Então, é um assunto que deve ser discutido, né? Glauber, inclusive eu queria aproveitar esse ponto que você colocou, porque você comentou, não tenho conhecimento de movimentação do poder público, né, para instalação de aterros. Então, aqui na região de Assis,
é importante a gente pensar também nessas atuações microrregionais, porque aqui na região de Assis o consórcio está interessado na instalação de um incinerador para fazer tratamento térmico. Ah, bacana. E isso é um movimento que não é tão bacana, porque o que vão fazer? Vão pegar todo o lixo da cidade, vai ficar mais barato aqui, vamos mandar para o tratamento térmico. Bacana entre aspas. Se você analisar a questão é o seguinte, fica muito cômodo. Exato, porque vamos pegar aqui em Assis. Cômodo. É um contraponto. Hoje eu não sei quanto que está exatamente, mas até onde eu monitorava, onde eu acompanhava, estava sendo pago R$450 por tonelada de resíduo coletado e reciclado pela cooperativa. Certo. E estava sendo pago o custo total, porque a prefeitura estava fazendo transporte, estava saindo R$110 mais ou menos para levar no aterro de Quatá. Certo. O resíduo doméstico. O que é mais vantajoso? Eu pagar 450 para a cooperativa ou pagar 150 para o aterro? Então tem que ser monitorado e pensado e cobrado resultados mensuráveis, como você mencionou no começo da conversa, porque a quantidade de resíduo que a cooperativa, ou as cooperativas, ou os catadores individuais, ou a soma de todos eles coletam no município, tem que crescer. Mas o que está acontecendo não é muito isso nas cidades. Estagnou e a quantidade de geração de resíduos só aumenta. Por quê? As cooperativas estão fazendo o trabalho dela, você instala mais um pouco de cooperativa nas cidades que não tem, vai ali dar 5% mais ou menos de resíduo reciclável. Vamos jogar para aterro, vamos jogar para tratamento térmico os outros 95%. Então tem que ser monitorado isso também. A gente tem que dialogar mais sobre isso, porque está tendo um movimento de instalação e de fomento público para instalação de incineradores, para tratamento energético, para transformação desse lixo em energia, vendendo como uma alternativa sustentável. Ela não é sustentável em nenhum aspecto, nem no social, nem no ambiental e nem no financeiro. O flashpoint, o poder de caloria da reciclagem é muito maior do que o poder de caloria de um orgânico, né? Então, o que é cômodo realmente, né, analisando por esse ponto, uma questão de uma movimentação, bacana por uma questão de uma movimentação pública, mas, do outro lado, é cômodo, né, você inserir a incineração, né, porque que realmente vai dar poder de caloria vai ser a reciclagem. Aí você simplesmente está criando um outro problema. Exato. E aí cabe a gente também que participa de algumas instâncias, né, de tomada de decisão, e apesar de estar sendo desmontado toda essa estrutura normativa e participativa no Brasil, porque quando chegar isso nessas instâncias, nós temos que nos posicionarmos contra e temos que levar isso também para a população, para a ciência da população, né? Pelo menos as pessoas profissionais que nos cercam, né? Porque isso é um impacto muito... Tratando especificamente dessa questão do resíduo, é um impacto muito negativo para as cooperativas e pelo desenho do novo marco regulatório do saneamento, as cooperativas vão acabar. E essa questão do MTR, eu venho conversando com algumas pessoas, que é o Manifesto de Transporte de Resíduo, está dificultando as parcerias e comercialização das cooperativas com alguns antigos parceiros. Porque aí você tem que emitir o MTR em todas as fases, você encarece o custo da gestão de resíduo, porque você vai gastar mais horas para fazer as partes burocráticas, né? Então isso é bem complexo, né? Isso é uma coisa que a gente poderia bater um papo longo, inclusive, sobre isso. É uma outra live. Até porque eu fico sempre pensando, a gente está também um pouco no que o Krenak está batendo muito forte na gente, né, enquanto sociedade. As nossas soluções vão passar pela via da mercantilização mesmo, para que a gente possa, né, eu concordo muito com ele, que através das mercantilizações é só ladeira abaixo. Dos aspectos sociológicos é difícil encontrar alguém que eu goste, né, que consiga dialogar ali nas leituras, uma reflexão que seja positiva do ponto de vista capitalista, vamos dizer assim, né? Porque não dá para pensar que a discussão, o problema é puramente econômico, né? A gente pega uma solução, assim, voltando à questão da incineração, só para a gente concluir, né? Gerar energia através da biomassa é uma ideia bacana,
né? Só que assim, né, que nem eu comentei que o poder de caloria da reciclagem é muito maior do que o orgânico. Fiz alguns estudos, né, para algumas cidades e a gente identificou que 17% aproximadamente ali são inservíveis, né? São aquilo que realmente que não tem reciclagem, não dá para compostar, né? São fraldas, bodes, resíduos patogênicos dentro do resíduo sólido urbano. Esse 17%, ele não tem o que fazer com ele, né? Você não vai conseguir fazer uma compostagem, muito menos reciclar isso aí. Então, esse resíduo ele tem que ser encaminhado para um tratamento mais inteligente, né? Então, aí entra a questão, né, de gerar energia com esse 17%. Né? Agora, gerar energia com 100%, né? Porque assim, a reciclagem ela representa 40%, depende da cidade, um pouco mais, né, do resíduo gerado por uma pessoa, né? Então, você tem que ter gestão, né? O poder público e privado que seja, mas tem que ter a mão pública para realmente as coisas, o tratamento ser cada macaco no seu galho. Então, eu tenho 40% de reciclagem, 40% de reciclagem que eu tenho que trabalhar em cima disso, né? Compostagem, eu tenho esse elemento. É questão de educação e o que sobrar disso, sobrou, não tem mais nada, não tem o que fazer, aí a gente busca uma solução mais inteligente. Que é uma gestão eficiente, né? Aí é uma gestão eficiente, aí passa, assim, pela biomassa, aí passa pela pirólise, aí tem várias, né, que você pode fazer, né, desde que realmente seja os 17, mas como o Cledir disse, né, é algo perigoso de ser aprovado quando você não tem um nível de maturidade para gerir isso. Maturidade é a palavra-chave para a gente, né, encerrar essa parte do resíduo aí, né? Se não tem maturidade, não se atreva a mexer porque vai dar errado. Exato. E aí eu volto um pouco, né, para finalizar minha fala de hoje que eu queria passar, né, as minhas ideias. É uma gestão eficiente, né? A gente pensar nessa gestão eficiente conforme a gente está conversando nesses últimos minutos. Baseado em dados, baseado em evidência, baseado em estudos, diagnósticos, estudos de planejamento para execução, para resolução de problemas, mas pautados na ciência, pautado em dados, pautado em evidência, pautado no diálogo, preservando os direitos da natureza, garantindo os direitos humanos e sempre pensando nessa questão da gestão eficiente, que a gestão eficiente automaticamente você vai garantir os direitos humanos, o direito da natureza. Porque é muito mais viável você preservar a natureza e conviver com ela como a gente convive entre nós, né? Entre seres humanos, vamos chamar assim, do que ficar destruindo ela, porque vai ficar sem, né? Que a gente está vivendo, a gente já comentou, a agricultura está ficando sem água. Já caiu a produção de grãos e as áreas plantadas em várias partes do mundo, inclusive em algumas áreas aqui no Brasil. E os dados aí futuros não são muito, de médio prazo pelo menos, não são muito animadores para a agricultura. E qual que vai ser esse impacto para nossas mesas, né? Que conforme você comentou várias vezes, Glauber, quem sofre mais são as pessoas em situação de vulnerabilidade socioambiental, né? A comunidade ribeirinha, as comunidades periféricas, o povo preto-preta, as comunidades tradicionais, os quilombolas, que na realidade eles são mais adaptados a essas mudanças, mas são os primeiros que sofrem, né? E as perdas para eles são muito maiores, que acaba sendo perdas de vida, né? Uma pessoa sujeita a más condições de saneamento, a insegurança alimentar. A gente tem mais de 50% dos lares brasileiros em situação de insegurança alimentar. E não é conversado, não é falado isso em nenhuma instância que a gente participa. Falou, pessoal, a gente está discutindo água? Beleza, a gente precisa discutir água. Mas 50% das pessoas, dos lares do Brasil, não sabem o que vai comer amanhã. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Como a a gente água pode é pro apoiar? miojo, né? Água pro miojo, sabe? Como é que a gente vai chegar nessas pessoas? Como é que a gente pode pedir para as pessoas preservarem o meio ambiente, reciclarem? Porque eu acho um absurdo, cara, chegar em periferia e pedir o pessoal reciclar. Não, galera, é outras coisas que eles precisam. A reciclagem tem que ser um resultado do processo. Mas a gente vai trabalhar numa comunidade, a gente vai trabalhar no prédio público, a gente vai trabalhar num condomínio, o processo de reciclagem, um processo de utilização mais racional dos recursos naturais tem que ser o resultado. Essa questão da gestão eficiente
ela é indispensável, assim. Então, a gente basear nossas decisões em dados, evidências, em diálogo e respeitando os direitos da natureza e garantindo os direitos humanos, aí eu acredito que a gente possa fugir um pouco desse pensamento mercantilista, como o Diego trouxe aí. Precisamos do dinheiro, principalmente para programas de pagamento de serviços ambientais, para ajudar os pequenos produtores a conservarem e preservarem as suas propriedades, pagar as cooperativas, porque o serviço de reciclagem também é um pagamento de serviço Sim. ambiental, e fortalecer os demais mecanismos de pagamento por serviço ambiental. Muitas cidades estão adotando IPTU verde, apesar de várias ressalvas que eu tenho IPTU verde, ele é interessante, incentivo para as empresas fazerem reciclagem, incentivo para todo mundo instalar painel solar, fazer reuso de água e seguir nesse caminho de uso mais eficiente dos recursos, né? Para a gente não ter que gastar tanto dinheiro também, né? Exatamente, é isso aí. Eu acho massa. Acho massa Você, essa perspectiva aí. O professor Eudiz, não à toa, né, fez essa pergunta, e ela acaba puxando um monte de outros temas, né? Vocês foram abordando aí, já desenrolando eles para as questões socioambientais, sociobiodiversas, né? A gente estava com o Rafael Ferraz, que é o colaborador nosso, do Jornalista Inclusivo, e estava perguntando para ele se o neologismo podia ter uma defesa, né? Sociobiodiversificadamente, né? Porque eu entendo que uma atitude responsável, quando é mais de grupos, a partir de agora ela tem que ser sociobiodiversificada, né? Tem que ser capaz de atender as questões biológicas do planeta e as questões sociais, né? Que é uma besteira também, porque, né, dentro da natureza estão os seres humanos. Né? Poderíamos dizer que dentro da natureza está tudo que está dentro do planeta. E a gente só consegue, aparentemente, produzir em grande escala questões de impacto negativo, né, que causam sempre impacto negativo. O chamado para esse século aí são questões de impacto positivo, né? Como é que a gente reforça sistemas da vida e não como a gente explota, né? Minha eu acho assim, definição. É tudo. quanto mais a sua amplitude, né? Tanto quanto empresa, quanto agricultura, quanto aquilo que você consegue gerar de mais capital. Quanto mais capital você gera, mais responsabilidade socioambiental você tem que ter. Né? A lógica é essa. Né? Não só soltar tudo na mão do público, mas o privado, ele esse contrabalanço, né? Eu ganhei tanto, mas eu usei recurso, eu usei mão de obra, eu estou usufruindo dos benefícios do capital através dessa mão invisível que me favorece, né? Então eu tenho responsabilidades de compensação por isso, né? Isso de forma voluntária ou não, né? Mas é algo que eu, Glauber, entendo que uma solução para isso tudo é a medida da sua capitalização, sua capacidade de gerar capital, ser também a sua capacidade de reconstituição, de resolver os possíveis problemas que você está causando para o meio devido à sua excessiva capitalização, que é fundamental para a economia. Né? Então, eu também não sou contra, não, uma coisa nem outra, mas quanto maior seus poderes, maiores a sua responsabilidade, como dizia a avó do Peter Parker, né? Então é mais ou menos por aí. Massa. É massa. Muitas convergências, né, desses pensamentos. Acho que um grande ponto que ficou presente na fala dos três é essa questão dos diálogos, né, e das ações conjuntas, né? Pensando aí no resultado. Dados. Saúde planetária, né? Vamos chamar esse sociobiodiversificadamente de saúde planetária, né? Porque mais saúde para todo mundo, né? Saúde para a natureza, saúde para a gente, saúde para Pachamama, para os sistemas, para o sistema financeiro. Pode ter o sistema financeiro também, não tem problema. Mas vamos gerar impacto justo, positivo. Equilibrado, solidário, distribuído. Como o Glauber colocou, né? Se você está ganhando bem, então, pega partes daí e regenera a natureza, né? Regenera o sistema social no seu entorno. Exato.
vamos fortalecer todo mundo, né? Todo mundo seguir junto. A gente não precisa seguir sozinho, não. No final, para dar aquela finalizada, eu vou compartilhar aqui a chamadinha da tela da Carta do Compromisso Socioambiental para as eleições de 2022. Acho que vocês conheceram essa carta? Eu li ela ontem, Diego, depois que nós conversamos. Massa. Ela é um documento assinado por centenas de ONGs no Brasil, de forma geral, né? Ela vai listar 16 compromissos para que todos os candidatos e candidatas possam fazer uma adesão ao que algum dos movimentos, né, tem chegado a um consenso nessa construção coletiva. Pontos a serem discutidos, claro, assim, mas o Fórum Popular da Natureza fez um esforço que eu acho que vale essa lembrança aqui para o final, né? E essa frase aqui do Gilmar Mauro, que é da coordenação nacional do MST, né? Ele fala que entre os elementos importantes, que eu entendo que é da carta do compromisso, né? Do que a gente vai fazer com a vida, estão cuidado com o solo, com a água, com todos os recursos naturais, cuidado com a alimentação saudável, a agroecologia. Eu gosto um pouco dessa perspectiva de unir todos os elementos naturais, e gosto do pequeno detalhe de agroecologia, não agricultura. Fazer uma separação aí um pouco do que a gente tem se esforçado para fazer, que água e recursos hídricos são coisas distintas, né? E aí foi um pouco por isso que a gente passou nessa última hora aí, né, de conversa. Alguma consideração final que alguém deseja fazer? Acho legal. Eu fiquei feliz, né, com o nosso bate-papo, né? Massa. Foi bem produtivo, né? Muito legal de trazer as discussões que às vezes passa batido, né? Hoje, devido à pandemia, o acesso a esse tipo de tecnologia está mais fácil, né? Antes de 2019, isso não era tão comum. Né? E é algo que deve ser repetido, né? Com vários níveis ali da questão ambiental, e trazer diálogos ali com o maior número de pessoas possível, né? De opiniões diferentes mesmo, para ter uma visão ampla do todo, né? Então, só tem ganhos com isso. Fiquei muito feliz. Obrigado pelo convite. Nossa. Só fazendo uma última mensagem, uma última menção, agradecer o Luiz Cavalchuk, que ele é o presidente da ONG, né, fundador aí junto com o Glauper, e que atua lá diretamente comigo lá no Comitê de Bacia. Então, mandar um abraço aí para ele também. Agradecer, galera da Caminho das Águas. Tá, também é muito tempo na caminhada. Ontem conseguimos todas as assinaturas digitais, então vai rolar o processo tradicional aí de eleição e dia a comemorar. Agradecer o Mocasf, Paulinho, super agricultor, irado, gera muita medicina, muita saúde, muita felicidade para todo mundo, e liberou a conta dele aí aqui no software para a gente ter um lag aqui na nossa brincadeira, né? E agradecer vocês pela disponibilidade, pela liberdade de falar livre, falarem o que pensa. A gente está distante, mas sinto olho no olho, assim, papo reto, né? Eu acho que é maneiro demais o que as ONGs que a gente faz parte têm, além do que elas têm feito, mas é muito mais maneiro elas estarem abertas para fazer mais, né? Para sair da casinha e sair um pouco da zona de conforto também. Para Caminho das Águas, conversando com as águas, são guias, né? Para a gente ver temas novos, pontos novos, juntar pontos que estavam desconectados. Os mapinhas mentais saem todos
preparados aqui da conversa. Espero que a gente possa gerar mais conteúdo, né, de todas as outras formas aí, em todos os sites que a gente tem mantido online. Então fica aí o agradecimento para todo mundo que assistiu, galerinha que comentou. E só agradeço a vocês. Abração aí para todos, uma ótima resto de noite. Obrigadão novamente aí, Glauber. Até mais. Valeu, até mais, gente. Um abraço. Até mais.